Olá, amigos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos trabalhar hoje o tema viagem interior com os companheiros da casa de Tio Ormindo. Uma grande saudade de retornar aos encontros presenciais, que é sempre muito agradáveis. E mando um abraço a todos os frequentadores, todos os amigos, todos aqueles que aqui chegarem para compartilhar conosco esse momento. Pedindo a Jesus, pedindo ao mentor espiritual de cada um, que possa estar aconchegado, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que possam repercutir com mais inspiração na mente de cada um. Que Jesus nos abençoe para trabalhar esse tema de suma importância. Na verdade, a gente vai percebendo ao longo do tempo, com os estudos que fazemos, vamos chegando às conclusões que muitas vezes nos são dadas de forma concisa e clara, mas que o espírito, a nossa complexidade, a complexidade que todos nós trazemos, não permite que recebamos um conceito, às vezes, de muita profundidade e simplesmente aceitar aquele conceito. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos interagir com outras ideias, com outros modelos, para que aquele conceito possa, então, crescer de forma mais segura. Interagir, inclusive, com tudo que o Espiritismo nos oferece, né? Porque o Espiritismo vai ter como pilar fundamental o amai-vos e instruí-vos. Nós normalmente temos uma certa dificuldade, somos talvez os trabalhadores da última hora, temos muita dificuldade de fazer o exercício do amor puro e simples. Nós somos questionadores, temos essa natureza que nos liga a uma doutrina de fé raciocinada para que possamos ter um entendimento que realmente possa calar em nosso coração. Então, a base fundamental é o amor. Mas para que eu vinha falando no início, né, que o conceito é simples, é esse conceito, de que precisamos aprender a amar. É fundamental que saibamos amar ao próximo, amar aqueles que convivem conosco. É fundamental que esse exercício possa ser incorporado em nosso ser como uma coisa automática, uma coisa simples, mas a nossa dificuldade na interação e na expansão desses sentimentos de nosso coração faz com que normalmente nós caminhemos para o lado do raciocínio, para o lado da instrução, para o lado de todo esse repositório de conhecimentos que o Espiritismo nos traz. E é interessante porque, a partir de todas essas informações, a partir de todos esses elementos que Emmanuel nos traz, André Luiz, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Chico Xavier, todos vão nos trazendo, e tantos outros, né, nos trazem tantos elementos de instrução que nós, inclusive hoje nós vamos falar muito sobre a questão do self. Nessa viagem interior a gente precisa falar um pouco do self, dos mecanismos de fuga, da identificação de si mesmo. São todos esses elementos que a gente vai trazer para a fala e que foram retirados, e nós trazemos esse aprendizado a partir das obras de Joana de Ângeles. Mas nós fazemos toda essa caminhada nas questões intelectuais, nas questões das informações, e a partir de determinado momento começa a ficar cada vez mais claro para todos nós de que as informações servem para consolidar, para sedimentar em cada um de nós a necessidade da prática da caridade, a necessidade de expandir
esses sentimentos de nosso coração, e que só fazendo assim que nós podemos verdadeiramente encontrar alguma paz, mas mais do que isso, é assim que nós encontramos a iluminação interior, a conquista de nós mesmos. Então, essa é a ideia principal que a gente está trazendo para refletir, e junto dela a gente traz algumas outras informações. Jung trouxe uma figura muito interessante, que foi ele que cunhou, que é a figura da persona, e daquelas máscaras que nós, de uma certa maneira, vamos retirar o ego, né? Que é o gerenciador da nossa psique, vai, de uma certa forma, retirar porções do coletivo e construir, então, uma persona, construir uma máscara para nós que vai funcionar como um elemento de adaptação ao mundo social, aos grupos. Então, mas a busca principal é a busca não da persona que vestimos, porque são muitas, mas a busca é a busca do ser individual. Quem somos nós? Quem é esse indivíduo, esse espírito, esse self, esse eu superior que está presente em nós, com os aspectos que já construímos, com as conquistas e também com as dificuldades, buscando muitas vezes camuflar as dificuldades, porque o ego não se identifica com elas. Ele então traz outros elementos para que a gente possa, a partir desses elementos, não interagirmos com, às vezes, as fragilidades que temos em nós, mas para que nós possamos evoluir verdadeiramente, a gente vai ter que fazer essa viagem interior, interagindo com esses elementos que muitas vezes são elementos de fragilidades que carregamos. E só o conhecimento e a apropriação consciente desses elementos é que vai permitir que a gente possa realmente evoluir. Então, a gente tem essa faculdade, que é uma faculdade de imitação, né? E que tem grande utilidade nos propósitos assim, coletivos. Vai nos dizer Jung isso. Mas que ela passa a ser muito perniciosa para a nossa individuação, que é a linguagem de Jung para tratar dessa conquista do si mesmo, para tratar dessa iluminação e dessa evolução que nós fazemos. Ele chama de individuação. Então, essas máscaras, essas personas, essas máscaras que nós construímos, essa faculdade de imitação, elas têm muita utilidade, mas são perniciosas, porque a gente vai se identificando com as ideias, com as posturas coletivas, e dessa maneira a gente vai deixando para lá o trabalho interior, o trabalho em nós mesmos, essa descoberta de quem somos, nós vamos deixando isso para segundo plano, e isso é fundamental para a nossa individuação, como diz Jung. Então, no dizer dele, a consequência de tudo isso, de toda essa identificação, e a consequência de ficarmos, às vezes, restritos a todas essas máscaras, todas essas personas, a consequência é que nós podemos ser apenas um agregado de muitas máscaras vazias, como diz ele. Então, a gente vai formando esses apegos inconscientes, criando esses laços, baseados nessa identificação com pessoas importantes, no ambiente imediato onde a gente vive, família. Hoje em dia, a rede social tem um papel importante, porque são esses famosos, esses grandes ícones de rede social, que, de uma certa forma, as pessoas se identificam com eles e vão até assimilar essas máscaras em função do comportamento dessas pessoas. Mas vai havendo uma identificação com essas pessoas do nosso ambiente, do ambiente coletivo onde nós vivemos, identificação com a família, identificação com a comunidade, com os colegas de trabalho. A gente vai, de uma certa maneira, ser parte
daquela comunidade, ser parte daquela família, integrado, funcionando como se fosse uma parcela harmonizada dentro daquele organismo. A gente vai ser parte de um país, a gente vai até poder falar em nome desse país, em nome dessa comunidade, mas não por nós mesmos. Estamos falando em nome dos outros, não por nós mesmos. Por quê? Porque nós permaneceremos, então, inconscientes da nossa verdadeira individualidade, porque ela vai se tornar desconhecida para nós se ficarmos restritos a esta condição. Seremos apenas porta-vozes das atitudes coletivas. Mas esse processo, Jung vai nos dizer que esse processo de individuação, ele é uma força da natureza, coincidente com o que o Espiritismo nos fala em razão da lei do progresso. Então a gente precisa descobrir quem nós somos. Tem um livro de Marilyn Monroe em que ela vai dizer que as pessoas não gostam dela. Gostam apenas da imagem dela que foi feita pelo cinema. Mas as pessoas não podem gostar dela, pois as pessoas nem a conhecem. E ela vai completar ainda dizendo que, na verdade, ela também não se conhecia. Então, ela também nem se conhecia e nem gostava dela, porque também não sabia quem era. Então, é mais ou menos isso. A gente veio aqui ao mundo, muitas vezes nós vivemos também sem saber quem somos nós. Viemos ao mundo para realizar esse processo de descoberta, esse processo de autoconhecimento, esse processo de autoiluminação. Muitas vezes a gente vai até dizer que não mergulhamos no processo de autoconhecimento porque não temos tempo. A questão do tempo é muito interessante, porque às vezes em grupos pequenos, eu tenho um grupo que nós fazemos um evangelho, estudamos determinada obra espírita naquele grupo, e um capítulo semanalmente, e parte do grupo muitas vezes chega no horário do evangelho e participamos, e na hora de falar sobre a obra, sobre aquele capítulo específico da obra que seria tratado naquela semana, não tiveram tempo de ler. Não tive tempo. Não tinha. Então, a questão do tempo é interessante, porque depende da nossa prioridade, depende daquilo que nós elegemos, e a gente está tão envolvido com os aspectos da vida material, da vida física, a gente não tem tempo de parar 15 minutos, às vezes, não temos tempo. Então, a gente vem aqui, encarnamos para descobrir quem somos, para fazer esse autoconhecimento, descobrir nossos limites, descobrir em que aspectos nós precisamos melhorar, aprimorar, que aspectos que nós já temos determinado conhecimento consolidado em nosso ser. E é isso que a gente veio fazer, esse autoaperfeiçoamento, mas sem saber quem somos, como podemos nos autoaperfeiçoar? Então, nós somos espírito, né, com consciência, e nós somos vida, né? Vida é o movimento, são as atitudes, são as coisas. Para que a gente possa realmente viver com dignidade, a gente precisa, como espírito, ter consciência daquilo que nós somos. Como viemos aqui para isso, a parábola dos talentos ela vai dizer muito bem sobre a vida desperdiçada, aquele que não teve condições de cuidar daquilo que o Senhor lhe deu, como sendo de importância capital. É como se a gente tivesse saído de casa para ir numa farmácia, comprar um remédio e voltássemos 1 hora, 2 horas depois para casa sem o remédio. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente não busca esse autoconhecimento, não busca esse aprimoramento, esse entendimento de quem somos, né? Lá no oráculo de Delfos estava escrito, todo mundo sabe conhece-te a ti mesmo, né? Mas estava escrito que conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque
Se o que procuras não achares dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Ou seja, o que tá, as próprias leis, Tábua de Esmeralda também, as leis herméticas, né, de Hermes Trismegisto, milênios atrás, né, de um grande conhecimento, e ele vai dizer: o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Na verdade, o universo, Emmanuel também vai dizer que o universo dentro de nós corresponde ao universo fora de nós, né? Então, é mais ou menos isso. Aquilo que está dentro de nós também está correspondendo a tudo que está fora de nós. Então, a gente precisa, de alguma maneira, tentar trabalhar para conquistarmos nos apropriarmos de quem somos, fazermos a conquista do nosso self, viajar para dentro de nós a fim de nos descobrirmos, de identificar aquilo que somos e nos desidentificar daquilo que nos esconde, daquilo que nos esconde dos outros e de nós mesmos. Desidentificar daquilo que o ego muitas vezes nos propõe como sendo aquele mecanismo de fuga que vai nos ocultar. Então, desidentificar dos nossos apegos, das paixões, revisar também o nosso excesso de amor próprio, porque a gente precisa, sim, amar a si mesmo, mas o amor próprio em excesso acaba sendo fonte de dor, fonte de dificuldade, porque se transforma em egoísmo exagerado. Esse amor próprio doente é o egoísmo, né? Diminuir o personalismo, né? Porque também, se tudo for em razão de nós mesmos, a gente vai o tempo todo criar conflitos que seriam evitáveis com todos aqueles com quem caminhamos. E se a gente criar conflitos, a gente vai, de uma certa maneira, perder os parâmetros do equilíbrio e vamos cair, então, naquelas dificuldades, na autocompaixão, nas depressões, na infelicidade. Muitas vezes, quando a gente está muito identificado aos apegos e às paixões, quando a gente está vivendo em excesso o amor próprio, e quando a gente está com esta atitude do personalismo doente, tudo eu, a gente termina por encontrar ali na frente algum tipo de desilusão. E a gente fica triste quando deveríamos, de certa maneira, ficar contentes, porque encontramos a desilusão. Porque a desilusão significa que a gente não vai ficar mais iludido. Então, a gente estava, na verdade, caminhando, descendo nas costas, na garupa de uma mentira, de uma ilusão. Quando a gente encontra a desilusão, significa que a gente saltou dessa garupa, desse veículo, a gente começou a caminhar na garupa e no veículo da verdade. Então, a desilusão, ela nos coloca de volta no centro. E é isso. Então, os aspectos egóicos exagerados levam sempre a algum tipo de desilusão, que não é negativa, é o começo, às vezes, de algum processo, né, de cura, né, que nós encontraremos. Então, tem alguns mecanismos, a gente não vai falar de todos os mecanismos de fuga, vamos falar de alguns que Joana cita no livro... Eita! Depois eu me lembro, daqui a pouco eu me lembro. Mas a gente vai falar sobre alguns mecanismos de fuga, por exemplo, que atrapalham, que dificultam a nossa evolução e a nossa viagem interior, a viagem para dentro de nós mesmos. Porque o ego vai camuflando a resistência à nossa aceitação profunda de nós mesmos, né? Então, por exemplo, a gente tem a compensação, algum conflito que a gente tenha e a gente vai nos levar a exagerar uma determinada tendência de forma inconsciente, uma tendência contrária àquela
fragilidade ou aquele conflito. Ou seja, a compensação é a tentativa do indivíduo de equilibrar as suas qualidades e deficiências. Então, se não tem boas notas na escola, vai se dedicar na prática do esporte. Então, o esporte ali vai compensar aquela fragilidade. E aí o ego, de uma certa maneira, se utiliza desse mecanismo de compensação para ocultar a fragilidade através da dedicação naquilo que está fazendo a compensação da fragilidade. Então, a pessoa passa a imaginar que ela é porque ela gosta de esporte e esquece que ela tem uma dificuldade em relação ao estudo que precisava ser trabalhada. Ela simplesmente, não gosto eu gosto de esporte. Aí não trabalha a deficiência, às vezes nem toma consciência dela, às vezes acha que apenas gosta de outra coisa e não interpreta a dificuldade que carrega, né? Existe uma outra compensação muito interessante, que é a compensação, que é o fanatismo. O fanatismo é uma compensação inconsciente de uma insegurança interior na legitimidade daquilo que a gente pensa acreditar. Então, a gente acredita em determinada fé, determinada crença, mas a gente tem uma insegurança interior, inconsciente, esse mecanismo, né? Mas a insegurança interior em relação àquela crença que a gente tem vai levar a gente a desenvolver o fanatismo, a ter esse comportamento exagerado, né, do fanatismo. Na verdade, ele está retratando a insegurança. Então, nesse tipo de compensação psicológica, o ego exacerbado, ele acha que ele está sempre certo, ele não tem nenhuma piedade pela fragilidade humana, ele vai se exprimir sempre dominador, superior aos demais. Então, aquele que dedica ao esporte, ele é superior a todos, ele é quem sabe, ele é que está certo. Então, é mais ou menos isso quando a gente está envolvido nesse tipo de compensação psicológica, ou aquele que está envolvido com fanatismo também. Mas aí a gente precisa... como é que a gente vai fazer a libertação de um mecanismo de fuga desse? A gente vai ter que... vamos ter que sofrer algum tipo de desilusão para que tenhamos o despertamento. E a gente precisa estar conscientes, e isso é muito importante, de que cada um, nos diz Joana, cada um é o que consegue. Cumpre aceitar-se, ser aceito, trabalhando no crescimento interior pela catarse consciente dos conflitos degenerativos. Então, eu sabendo as minhas dificuldades, os meus conflitos, as minhas fragilidades todas, eu sabendo de todas elas, cumpre que eu aceite, que eu esteja consciente delas, que eu não faça nenhum tipo de compensação ignorando-as, mas que eu esteja consciente desses conflitos e que eu possa, então, enfrentar com esse pensamento de cada um é o que consegue. A gente vai ver no livro Redenção, por exemplo, o Pollux, né, que Alcione vem para auxiliar naquela encarnação, naquele novo intento encarnatório, onde até os mentores de Alcione, antes que ela reencarnasse, lhe disseram: olha, Alcione, nós sabemos que Pollux ainda não será vitorioso dessa vez. Será mais uma tentativa onde ele apenas ganhará mais experiência, mas nós sabemos que ele não será vitorioso. Ela, mesmo assim, ela resolve vir, segundo ela, para buscar as dracmas perdidas, aquelas moedas de valor, o reino de Deus dela, né, de uma certa maneira, a felicidade que Jesus nos propõe. Àquela mulher que encontrou a dracma perdida, ela vem buscar aquela felicidade, recuperando, reencontrando, trazendo para o seio dela as dracmas perdidas. E a gente vê que ele, Pollux, então, reencarnado como o Padre Carlos, ele vai
fazer esse mecanismo de compensação a fraqueza dele por ter perdido, por não poder ter ficado com Alcione, por ter sido traído pela esposa, pelas dificuldades que ele carregava. Ele aí vai entrar na igreja em busca de altos cargos e envolvido com a questão do fanatismo para chegar à culminância da dificuldade dele, quando ele deixa Alcione 10 meses presa, sem nem, não sabia que era ela, mas sem nem ouvir o testemunho dela, a confissão dela, e quando vai encontrá-la, ela já estava à morte. Mas a diferença também de gradação espiritual, ele arrependido, a desilusão que ele viveu naquele momento talvez fosse despertar ele profundamente para todas as questões e todas as fragilidades que carregava. E ela vai dizer para ele naquele momento que tinha orado a Jesus que pudesse vê-lo mais uma vez e que ele não se preocupasse, que ficasse feliz, que ela estava muito feliz de ter tido a oportunidade de encontrá-lo ali na morte, levada por ele aquela morte, mas mesmo assim estava feliz. Então é uma diferença de gradação espiritual enorme. A gente vai falar tem um mecanismo de fuga do deslocamento, é quando você sente algum tipo de raiva, revolta contra alguém ou contra alguma coisa, e a gente não pode, pelas circunstâncias, por toda essa dificuldade social, das circunstâncias que nos impedem de expressar aquela raiva, então o ego vai deslocar aquela animosidade para reações de violência contra objetos que se quebram ou contra outras pessoas que não estão envolvidas na problemática. Aí a gente vai ter, por exemplo, o sucesso que tinham as arenas, o circo romano, com aqueles espetáculos de violência, e o sucesso que ainda continua atualmente. A gente vai ver na televisão aqueles canais pagos, inclusive, para que as pessoas pagam e pagam até caro para que tenham acesso àqueles canais de luta, né? Onde, na verdade, ali está se expressando um mecanismo de deslocamento, onde esses sentimentos de raiva, de animosidade contra aqueles que não podemos manifestar ou expressar, eles estão recalcados em nós, e a gente vai deslocar eles, essa fúria, essa raiva oculta, a gente vai deslocar contra aquele ser que está em cima do ringue apanhando. A gente também fica com raiva dele, a gente também fica feliz porque ele está apanhando, assim, dessa maneira. A gente está, de certa forma, deslocando a nossa animosidade e expressando ela. Então, assim, às vezes alguém que tem um problema por exemplo, com um advogado, vai deslocar e vai passar a rejeitar todos os profissionais do direito. Então, é mais ou menos assim. E aí é só uma autorreflexão: por que eu gosto tanto disso, por que eu rejeito todos os profissionais dessa área, por que eu tenho todo esse sentimento de raiva, de animosidade contra aquele que está, e eu não tenho compaixão por ele, aquele que está apanhando, que está sofrendo. Então, é uma autorreflexão para que a gente possa despertar e fazer uma aceitação consciente daquilo que está dentro de nós, e sem o disfarce que o ego propõe, né? São muitos os mecanismos. A gente tem o mecanismo de fuga da projeção, onde uma repressão inconsciente daquilo de negativo que nós trazemos em nós, dos nossos conflitos da nossa personalidade, vai fazer com que o ego, então, para reprimir esses conflitos, para que a gente não tome consciência deles, ocultando eles, vai projetar esses conflitos sobre os outros. Então, tudo é culpa dos outros. Tudo vai ser culpa de terceiros. Então, e isso a gente vai encontrar toda vez que se combate exageradamente
algum aspecto negativo, algum traço de caráter de alguma pessoa, a gente está projetando naquela pessoa, porque a gente só vê fora de nós aquilo que nós temos em nós. Então, se a gente já estiver carregando bondade, compaixão, amor, virtudes, a gente vai também encontrar os aspectos positivos no outro. Então, quanto mais a gente desenvolve as virtudes, mais virtudes encontraremos ao nosso redor, nos identificando com ela. Então, a projeção é mais ou menos isso. Vai se projetar no outro aquilo que está dentro de si, né? O ego não deseja se reconhecer como deficiente, não deseja reconhecer aquela qualidade negativa em si, né, que lhe é peculiar. Então, projeta no outro. Então, faz da vítima um espelho e que reflete inconscientemente. Só pode ser combatida esse tipo de fuga mediante uma aceitação verdadeira de si mesmo, uma busca. Por que eu estou combatendo exageradamente esse defeito de terceiro, dessa pessoa que convive comigo? Por que isso me incomoda tanto? Tem aquela frase clássica da psicologia: bateu, doeu, toma que é teu. Então, se algo me incomodou no outro profundamente, é porque está em mim, está dentro de mim. Então, eu costumo fazer uma projeção. Então, a gente tem que reconhecer, tentar buscar e trazer à consciência aquilo que nós encontramos. O mecanismo da identificação, introjeção, você tentar trazer qualidades de outras pessoas para si, sem que as tenha. Então, eu vou me conscientizar de que as qualidades dos outros me pertencem. Aí a gente vai ver na novela, a gente vai ver nos filmes, os heróis que a gente gosta, que a gente se identifica, a gente vai aceitar essa ilusão, achando que nós somos parecidos com eles e que nós temos essas qualidades em nós, né? Então, são as verdadeiras ilusões. Aquela pessoa que não tem beleza nenhuma, mas se acha a pessoa mais bela do mundo, às vezes até romântica. Mas são combatidas pelo equilíbrio e o exercício do autodescobrimento, né? Eliminando esses romances imaginários, essas ilusões, né? Outro mecanismo de fuga é a racionalização. Tudo que faz, mesmo que seja errado, todo erro, ele tem um motivo racional, um motivo justo. Isso vai, de uma certa maneira, trazendo uma confusão no senso crítico da pessoa, né? Então, tudo tem uma justificativa lógica, uma justificativa racional para que tenha sido feito. Eu cometi esse equívoco enorme aqui, mas eu estava certo por isso, por aquilo outro. A gente vai ver Gregório no livro Libertação, que está lá naquela cidade nas trevas, né? Aquela cidade trevosa, cidade onde os espíritos têm grande desequilíbrio, e ele está aplicando castigos e tem justificativa racional por tudo que ele faz e por todos os castigos que ele aplica. Então é mais ou menos isso, vai estar fazendo uma racionalização sem identificar que, na verdade, ele tem os problemas dele a resolver, as dificuldades, os conflitos que estão todos dentro dele, mas ele racionaliza e não busca conhecer quem é, né? Então, só é combatida com uma vontade muito firme, né, para se dominar esses mecanismos de evasão, de fuga, né? Mas é isso. Então, todos esses conflitos vão, de uma certa maneira, dificultando a identificação de quem somos e quem somos. Então, o mecanismo de fuga, muitas vezes a gente fala sobre ele aqui, parece que ele só tem um papel negativo, mas ele tem um papel também muito importante, muito positivo, porque ele pode ser uma necessidade, ele pode estar, de uma certa maneira, aquele mecanismo de fuga pode estar reprimindo algo cuja manifestação ou cuja conscientização
nós ainda não estejamos preparados. Então, a gente, psicologicamente, a gente é a soma das nossas emoções, das nossas conquistas. Muitas vezes nós não temos ainda a estrutura psicológica para o conhecimento de uma determinada dificuldade que carregamos. Por isso que também não nos lembramos das nossas existências pretéritas. Até no nosso lar, Dona Laura e o esposo, quando foram buscar as existências pretéritas, só lhes deram 300 anos de existência, porque eles não tinham condições psicológicas de absorver as experiências anteriores. Então, é mais ou menos assim. Às vezes, o mecanismo de fuga ele está dando um tempo para que a gente possa conquistar condições espirituais para, então, ter consciência daquilo, ter uma consciência maior, né? Então, a gente vai conseguir libertar das nossas dificuldades mediante essas terapias, inclusive terapia que realizamos, de fazer o bem ao próximo, de entregar a sopa, de dar o passe, de auxiliar, de participar de grupos de auxílio, são terapias, né, que vão, de uma certa maneira, permitir o nosso amadurecimento psicológico. Na medida que a gente vai compreendendo o problema dos outros, a gente vai também amadurecendo, a gente vai ganhando autoestima. Na medida que auxilia os outros, a gente passa a ganhar algum valor em nós mesmos, e isso nos traz essa condição de poder fazer o enfrentamento das nossas dificuldades e dessa realidade que possa ser suportada no momento. Então, a verdade, inclusive a verdade de nós mesmos, ela só é absorvida pouco a pouco através dessa identificação dos valores reais. E é como se fosse assim, a iluminação. Se for demais a luz, a gente cega, a gente não tem condição de receber aquela luz de forma tão intensa. Então, a gente tem que ir aos poucos, absorvendo a verdade, ganhando estrutura e condições. Essa identificação de quem somos é um passo assim avançado nesse processo de autoamadurecimento, nesse processo de autodescobrimento. A gente vai ver, por exemplo, Camilo Chaves, que foi lá o presidente da União Espírita Mineira, tantos anos, fez tanto bem. Quando faleceu, a Federação Espírita Brasileira fez um manifesto, um depoimento sobre todas as qualidades que ele tinha, uma pessoa sensacional, e era Nabucodonosor. E só foi descobrir que era Nabucodonosor depois de desencarnado, depois de ter tido uma desencarnação de muito sucesso, uma desencarnação muito positiva, de ter feito tanto bem, ter produzido tanto bem. Então, aí ele conseguiu ganhar aquele amadurecimento psicológico, aquela autoestima para poder fazer o enfrentamento daquilo que ele era, para poder ter consciência daquilo que ele foi no passado, depois que amadureceu. Então, a gente vai aos poucos ganhando maturidade, ganhando autoestima, ganhando condições para fazer esse enfrentamento. Então, o conhecimento espírita é fundamental para tudo isso, para esse processo de libertação da nossa consciência, para esse processo da gente poder ter o esclarecimento sobre quem somos, né? Então, só também a ideia que o Espiritismo nos dá da nossa origem, da nossa destinação, de tantas vidas que vivemos, do porquê que estarmos encarnados, de sermos imortais, de que desencarnamos e que temos uma continuidade da vida no plano espiritual, da necessidade de nos tornarmos pessoas melhores, de desenvolvermos virtudes em cada um de nós, no nosso íntimo, né? Então, o conhecimento espírita é muito importante. A gente vai, através dele, ganhando, nos alfabetizando, fazendo uma educação espiritual. A educação
do espírito é mais ou menos não só a partir disso, mas a partir do amadurecimento, a partir do entendimento de tudo isso. Nós, lá no livro Ação e Reação, está dito que Silas vai dizer que encontrava com feras humanas. Então, espíritos que se assemelhavam a feras humanas. Então, nós, do mesmo momento que nós podemos nos apresentar como feras, também como anjos. Então, esse é o processo, nós vamos caminhar de um ponto para outro. Para que a gente possa fazer esse entendimento, essa caminhada, essa viagem interior, a gente precisa também aprender a silenciar. A gente precisa aprender a respeitar o silêncio, aprender a ter equilíbrio no tom das nossas conversas. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas gritam, naquela competição de gritos, com sons. Eu tenho, muitas vezes a gente faz alguns finais de semana, a gente tem a possibilidade de ir numa praia onde existem algumas casas que há uma competição tão grande entre os sons e as vozes que as pessoas não conseguem. Às vezes você vai numa festa também, muitas vezes as pessoas sentam na mesa e não podem trocar um pouco de conversa, não podem dialogar, porque o som invade, ou se você quiser dialogar, você tem que gritar. Então, é como se as pessoas estivessem distantes, se sentissem distantes, essa necessidade de gritar para que pudesse trazer a pessoa para perto. Então, as próprias músicas deixaram de ter... cada um tem seu gosto, obviamente, mas muitas vezes elas têm letras que dão a impressão de que são conflitos emocionais e são dificuldades daquele que escreveu, são conflitos muito grandes, né? Então, a gente precisa desse silêncio interior, aprender a ficar em silêncio, aprender a meditar, aprender a construir uma harmonização em nós mesmos, né? A gente só vai realizar a conquista de nós mesmos, o objetivo dessa viagem interior, quando a gente puder superar aqueles mecanismos de fuga, são muitos, que a gente chegou a falar de alguns, e superar o mecanismo de fuga, superar a transferência de responsabilidade, onde a gente sempre tenta não ser responsável por nada. Quando a gente puder assumir tudo que chegou até nós, a gente tem que assumir e levar. E superar a rejeição dos outros e enfrentar verdadeiramente quem nós somos, sem precisar fazer a acusação de nós mesmos para não cairmos em depressão e sem ficar também nos justificando, colocando a culpa em terceiros. Fiz, está feito, é o que eu tinha, foi o que aconteceu, e vamos em frente, vamos amadurecido psicologicamente, a gente vai saber que tudo que acontece é porque a gente semeou lá no passado e pronto. E cabe agora a gente seguir em frente. E o que acontece não tem o objetivo de nos paralisar, de nos punir. Não, simplesmente é a conta que chega e a gente paga e segue em frente. Segue em frente com a certeza de que estamos vivos. Hoje é o nosso dia de realizar e de semear. Vamos seguir em frente, semeando hoje o que queremos colher amanhã, independente do que colhemos hoje. Conquista de si mesmo, ela é determinante para que ela aconteça, é determinante o nosso querer, a nossa vontade. Está ao nosso alcance, mas a gente precisa querer. Essa viagem interior, Píndaro tem uma frase que vai dizer que ser quem és sabendo, ou seja, eu tenho que ser aquele que eu sou, mas sabendo quem sou eu. Então, eu sou assim, vou melhorar, eu sou assim, isso já está positivo, mas também vou melhorar, e a gente vai fazer essa busca daquilo quem somos,
daquilo que somos, vigilantes quanto a esses mecanismos de defesa, vigilantes quanto à autocompaixão, vigilantes quanto à projeção, que se manifesta na censura dos outros, vigilantes quanto a qualquer tipo de dificuldade, praticando a caridade. Fora da caridade, na salvação, é verdade, porque ela vai semear a autoestima em nós, ela vai semear a estrutura psicológica para o enfrentamento de nós mesmos. Então, praticando a caridade, praticando o auto-amor e o amor ao próximo, né? Então, a psicologia ela vai ajudando de alguma maneira a gente a auxiliar, evoluir a partir do outro. Ninguém evolui só. A gente precisa do outro como referência, porque se a gente se isolasse lá no alto da montanha, a gente não teria vício nenhum, porque não teria ninguém para nos oferecer e nos empurrar aos vícios, mas também não teríamos virtudes, porque não teria ninguém com quem pudéssemos manifestar aquilo que verdadeiramente somos, aquilo que já temos dentro de nós. Então, é só a partir do outro que nós descobrimos quem somos, aquilo que temos dentro de nós. E, a partir desta relação com o outro, nós temos que fazer a análise. Como é que eu agia, como é que eu estou agindo hoje, como eu quero agir amanhã, e assim a gente vai fazendo esse nosso crescimento, gratos à possibilidade do outro estar conosco, porque ele é o nosso espelho, é ele que vai nos permitir refletir aquilo que nós somos. Então, conhecendo então, a partir do outro, conhecendo a nós mesmos, a partir desta relação, do relacionamento com o outro, dominando a nós mesmos e conquistando então os valores, conquistando as virtudes que possam ser conquistadas. Então, essa é a fala, essa viagem interior que a gente propôs aqui. Espero que possamos seguir com Jesus, seguir com as propostas que o Espiritismo nos traz, de amai-vos e instruí-vos, e fora da caridade não há salvação. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até a próxima.